A gente está vendo a situação do Oriente Médio se agravar, a probabilidade do Irã fazer uma retaliação em cima de Israel é muito grande, né? Difícil esse cenário não se concretizar. Vocês economistas, vocês têm medo do novo choque do petróleo? Como aquele de 73? Se tiver uma guerra lá. Como é que vocês estão vendo? Como é que está o mercado com relação a isso? Olha, tem aqui eu vou abusar um pouquinho do economês, né? Tem uma sutileza de diferença ali nos conceitos de risco e de incerteza. O risco é quando você tem mais condições de estabelecer uma probabilidade para aquele evento. Então, por exemplo, as seguradoras, elas estudam o perfil dos seus clientes e atribuem mais ou menos uma probabilidade do carro da pessoa ser roubado, ou da pessoa bater carro, em função do seu histórico, em função da idade, enfim. E em função disso definem quanto vai custar o seguro para essa pessoa. Isso vale para seguro de saúde, para seguro do carro. Então você calcula ali o risco associado àquele indivíduo, dado os hábitos, dada a saúde, enfim. Incerteza implica uma maior dificuldade para estabelecer essas probabilidades, porque você não tem informação suficiente, você não tem como traçar ali cenários de forma precisa não é a palavra, mas né, de uma forma com alguma precisão estabelecer ali probabilidades. Quando isso acontece, e isso acontece com frequência, né, quando a gente pensa na geopolítica, um mundo que está mais complexo, evento climático, questão de saúde, como foi a Covid, questões geopolíticas, elas se encaixam mais no campo da incerteza, em que é difícil ter clareza do que vai acontecer e os impactos na economia. Então, muitas vezes, o mercado fica olhando, mas reagir, quer dizer, os preços reagirem a isso, é difícil, porque é uma novidade, vamos dizer assim, né? Então, não dá para a gente falar assim, olha, o mercado hoje está preocupado e, em função disso, subiu o preço do dólar por tal magnitude. Quer dizer, são análises que é muito difícil fazer. Claro, quando às vezes pisca uma notícia como essa, naquele momento dá uma volatilidade, mas que não representa exatamente uma maior capacidade do mercado de atribuir probabilidade e fazer a precificação, esse é o termo, né? Do potencial de estrago nisso, e isso se traduzir nos preços do mercado. Desculpa essa volta toda para dizer, mas uma coisa é você olhar e falar, temos que acompanhar esse evento. A outra coisa é você, de forma mais precisa, isso se refletir nos preços de mercado. Então, não, isso não está nos preços de mercado. Até porque uma coisa é a gente falar o seguinte, no campo da incerteza, olha, talvez tenha uma retaliação do Irã, mas será que vai ser forte? Não sei, porque para eles também é muito arriscado fazer um ataque forte ao Estado de Israel, pelo poderio militar de Israel e, obviamente, pelo próprio apoio dos Estados Unidos. O Irã não tem tamanho para isso, seria um custo muito grande. Então, eu penso que hoje não é o grande tema. Então, o grande tema hoje é a preocupação com as eleições, preocupação se o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, vai cortar juros no próximo mês, se não vai, quando começar a cortar, se é que vai começar a cortar agora ou vai esperar a eleição, quanto vai ter de espaço para cortar, o que pode se esperar desdobramentos da economia americana. Então, de novo, não quer dizer que não está olhando os eventos no Oriente Médio, mas menos do que se imagina pela dificuldade de fazer previsão. Tão simples quanto isso. Como é que eu vou pôr preço num ativo se eu não consigo ter uma previsão, né? E lembrando que sempre a preocupação é de se escalar, né? E
para ter um impacto como foi nos anos 70, que foi ali a decisão da OPEP de fazer uma coordenação ali e reduzir a oferta, isso é pouco provável. Mesmo os países... Primeiro que o Irã não é país árabe. Segundo que o Irã não é um país amigo de muitas nações árabes. Então veja que é um quadro complexo, muito complexo. Perfeito. Eu vou passar para o professor Cabral. Gente, vamos dar o like, vamos compartilhar, vamos botar nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, se inscrever nos 2 canais. Pessoal, é muito importante vocês apoiarem as mídias independentes. Principalmente esse quesito da geopolítica aqui, a gente tem acertado muita coisa, muita análise de tendência os 2 canais. Tá? Com relação ao Oriente Médio, com relação à Ucrânia. Eu estava na Jovem Pan, logo estourou a guerra em Israel. Eu falei na mesa redonda, falei, isso aí vai complicar. Guerra em túneis não é fácil, não tem histórico de vitória, tá? No exército está enfrentando um outro que está aí encastelado em túneis. Eu vou colocar o Pix aqui do canal História Militar Debate, vou devolver para o professor Ricardo Cabral. Cabral, tá contigo a manobra aí, camarada. Tá fechado seu microfone. Esse negócio de petróleo é terrível, né? A gente já fica acompanhando, a Zênia sabe disso. Por exemplo, nas últimas semanas, mesmo com essa confusão toda, o petróleo está abaixo de $80. A gente fica... Hoje eu não vi agora o fechamento do mercado, mas estava menos de 80. Mas uma coisa que posso completar só um ponto aí, porque petróleo, claro, óbvio que, desculpa te interromper, claro que tem essas questões geopolíticas, mas tem essa discussão de risco de recessão nos Estados Unidos, que eu acho baixo, na verdade, mas o mercado andou discutindo isso. E aí, bom, se estamos falando pelo menos de uma economia mundial, e principalmente a economia americana enfraquecida, isso acaba pesando em algumas commodities, né? Só para colocar que tem nuances aqui, né, e não apenas a discussão do risco geopolítico. Desculpe interromper.